Estava longe de imaginar que viria ler as páginas que escrevi numa sala com tanta gente, tantos alunos novos e com tanta alegria. Estou mesmo receando que vocês não gostem do que eu vou dizer. Quando entrei, fiquei a pensar que iria ter de alterar por completo tudo o que escrevi. Eu escrevi pensando num texto absolutamente convencida que ia falar sobretudo para professores. O mérito do que eu vou ler será apenas de vocês poderem imaginar o que eu diria em segredo aos docentes. Talvez vocês me perdoem o tom em que eu vou fazer. Muito obrigada. Magnífico reitor da UTAD, entidades académicas, presidente da Associação de Estudantes, todos os docentes aqui presentes, toda a academia aqui presente e, em especial, saúdo aqueles que acabam de chegar. Agradeço a confiança que depositaram na minha pessoa para dizer umas palavras nesta circunstância. É com muito gosto que o faço. Apraz-me saber que especialistas nas áreas da biologia, da engenharia, da química, das ciências florestais, da geociência ou das ciências sociais e humanas estão dispostos a escutar durante alguns minutos uma pessoa que não tem ciência nenhuma. O meu campo é do reino do era uma vez. Um domínio que nós, os do clã da leitura e da literatura, achamos que é inegociável, em contraste com a maior parte das forças vivas das universidades, que as acham dispensáveis. O que eu vou dizer é, pois, de certa forma, previsível. E mesmo que não queira, talvez o faça em um tom por vezes algo reverberatório. A prova disso é que, ao enviar o título para esta intervenção, eu encontrei uma frase que agora, à distância, me parece melodramática. Proposta antiga para sempre. Resumindo em epígrafe, o que eu venho dizer é que a ausência de incentivo à leitura no ensino superior e a quase expulsão da literatura nas universidades andam ligadas a um decréscimo da formação integral da maior parte dos jovens universitários de hoje. Não duvido, porém, que a defesa deste ponto de vista foi muito mais difícil, já foi muito mais difícil, e que o trabalho de convencimento hoje em dia se encontra facilitado. Nos últimos anos, tem-se assistido a várias aproximações epistemológicas que têm conduzido a uma maior harmonia de integração entre as partes. Assim, a acomodação gradual que tem vindo a ser feita entre as ciências duras e as ciências brandas na última década tem forçado a uma clarificação de que existe um terceiro pilar, o das artes, que não pode ser expulso das universidades. Isto é, no já longo confronto e aproximação das chamadas as duas culturas, tem ficado demonstrado que de um lado e do outro sobeja uma matéria humana, prática, que exige um outro tipo de representação, sem o qual não há síntese possível. Neste confronto, curiosamente, a questão não se tem centrado tanto no conflito entre as ciências duras, por um lado, e as artes e letras, por outro, mas sim no confronto entre as próprias ciências sociais, comunicacionais e culturais, estas e as artes e a literatura. A razão deste confronto no seio de um espaço que é mais contíguo levar-nos a ir longe, mas talvez se encontre uma explicação
nas frases que o filósofo Michel Serres costuma dizer como síntese quando lhe é perguntado o que se passa com as ciências brandas. A resposta dele a um jornalista brasileiro foi o seguinte: o que mais tem prejudicado as ciências humanas é o seguinte: quando se fazem ciências duras, sabe-se que não se pode resolver todos os problemas. Por exemplo, nunca ninguém dirá o que é matéria. Sabe-se o que é o átomo, o eletrão. Não se sabe o que é matéria. Há uma quantidade de questões muito próprias para as quais não há resposta nas ciências duras. O físico é a pessoa a quem se coloca um certo número de questões bem definidas. Quando o físico não encontra respostas, chama-se a isso metafísica. Esse intervalo entre o que o físico pode alcançar e sabe não poder é a fonte da sua humildade. Mas as ciências humanas, pelo contrário, não têm a metafísica. Precisamente porque elas pretendem resolver todas as questões humanas. Elas não deixam para outros o que é fundamental. E continua Michel Serres: talvez a religião seja a metafísica das ciências humanas. Isto é, o problema está no interior delas mesmas. A longa história das ciências duras permitiu que se remetessem ao seu lugar. As ciências humanas ainda não. Assim, as ciências humanas não estão doentes, apenas estão fatigadas. O que sobeja deste confronto é que a parte do inexplicável que ronda todos os saberes, nas ciências duras, talvez se traduza por metafísica, mas nas ciências humanas procura, como se diz, autoabastecer-se da sua própria explicação. Contudo, nós sabemos que elas se acomodam em dois campos distintos. Um numa fuga para a religião, como diz o Michel Serres, mas outra que não ficou dita por Michel Serres, é uma outra totalidade, que não é o sagrado. É uma totalidade mais abrangente, é uma totalidade do domínio do profano, e essa totalidade é precisamente a arte. Penso que esta complementaridade é indispensável nas sociedades. E se não houver, ela constituirá um recuo em relação àquilo que foi a conquista das sociedades desde o século XVIII. Mas, felizmente, que o problema, por via de vários fatores exteriores a esta mesma questão, nos últimos anos ficou tão evidente que as várias academias consideram ultrapassado e estão a aproximar-se nos dois planos, um lado do outro. Um outro aspecto que ultimamente tem vindo a pôr em evidência o papel formador das artes, de que a literatura é o espaço mais denso, mais exigente, porque o mais imaterial de todos, prende-se precisamente com a ideia do papel da compaginação dos valores. Centro-me só no papel da literatura. Ainda que se saiba e se reconheça que a leitura dos livros literários promove a curiosidade, a memória, a invenção, a criatividade, o poder associativo e várias outras categorias intelectuais, mesmo assim, não se tem tido em conta o seu papel na criação dos atos valorativos. Partindo da definição simplista de que se tem dois cérebros, o cérebro lento e o cérebro rápido, é sabido que é no cérebro lento, aquele que se dispõe a um tempo demorado de comparação, ponderação e deliberação, que se cria o fundo moral e ético. Ora, na era da cultura tecnológica e do domínio absoluto
do audiovisual é o cérebro rápido que entra em funcionamento. Sob a catadupa de imagens, a agitação promovida pela utilização descontínua dos gadgets, a fragmentação permanente dos discursos, fornecido por mensagens de apenas uma linha, ou em sinais pictográficos mínimos, a produção, a ponderação, a comparação, a deliberação, alicerçados em argumentos, enfraquece ou quase não existem. Não admira que os jovens dificilmente se mantenham em silêncio. Não admira que não suportem horários fixos. Não saibam muitas vezes o usufruir da ciência que lhes é dada, nem muitas vezes entabular o diálogo, e que sejam, por isso, agitados nos comportamentos e passivos em face às grandes causas. Naturalmente que os jovens e os jovens adultos querem ser intérpretes da sua ação, querem ser heróis de si mesmos. Mas a vida, como ela se lhes oferece, conduz-los para autorrepresentações disfóricas, em que os seus sujeitos dão lugar a sujeitos de representação, muitas vezes distorcida ou de efeitos ténues. Quero lembrar o que aconteceu, o que foi a notícia que foi dada no Diário de Notícias a 18 de setembro de 2014 e que talvez muitos dos presentes se lembrem. Na página 42, o Diário de Notícias publicava a seguinte título: há mais candidatos à TVI para a Casa dos Segredos do que às universidades. E dizia: a Casa dos Segredos teve 105 mil inscritos, mais do dobro do que se candidataram ao ensino superior na primeira fase. Especialistas e apresentadora recusam misturar motivações. O artigo é longo, mas eu só dizia que talvez o mais importante para esta ocasião seja dizer que o articulista divide em dois aspectos. Faz a diferença entre o que é o Star System e o Celebrity System. E diz que o sistema das stars ainda é bom, porque significa que os docentes, os investigadores, os desportistas, os músicos que se evidenciam no mundo que está aí só existem se forem stars. Agora, o problema é outro, é que as pessoas querem ser celebridade sem passar por performance educativa nenhuma. E é isso que está a acontecer, é por isso que vocês têm este número imenso de rapazes e raparigas que, querendo ser heróis de si próprios, querendo afirmar-se na sociedade, evitam o trabalho de fazer ciência e procuram apenas mostrar-se diante dos ecrãs. Mas eu digo-vos que esta notícia não é só eloquente por isso, é também eloquente porque na página anterior, isto é, na página 41, aparece exatamente o seu oposto de forma simbólica, em que se diz o seguinte: livros e livreiros em queda livre. E diz assim: no início deste ano, o Eurobarómetro dava a Portugal com um dos índices de leitura mais baixos da Europa e com uma queda na ordem dos 11% relativamente a 2013. Meus amigos, vocês estão aqui num momento de alegria. Eu não devia trazer isto para aqui, para este recinto. Eu pensava só vir encontrar os vossos professores. Afinal, tenho de vos dizer isto e talvez não seja, digamos, uma boa notícia. Ela só será se ela vos ajudar a tomar consciência de que o nosso rumo, em termos universitários, não está no caminho certo.
Então, eu queria prosseguir dizendo o seguinte: há que meditar um pouco sobre aquilo que está sendo a educação estética do ponto de vista da difusão pública. A maior parte das pessoas só tem acesso àquilo que são as artes através dos meios de comunicação de grande audiência, como são a televisão. Então eu peço para vocês me acompanharem no seguinte raciocínio, que não está muito formalizado, mas que eu vou expor da seguinte forma. Sabemos todos que a universidade lida com a arte, isto é, lida, como se viu há bocadinho, com a arte, com a música, com o cinema, com a literatura, a par das ciências. O ensino secundário e a universidade promovem uma alfabetização em arte. Mas, portanto, a universidade promove aquilo que está na base da arte e que é, ao contrário da imitação da vida, a elipse. Para quem não se lembra, o que é a elipse? É a arte de tirar o que está a mais. A arte não imita a vida, a arte encolhe os dados da vida de forma a criar aquilo que se chama a narrativa e, portanto, a utilizar só os meios que são os absolutamente essenciais. Dizem os arquitetos minimalistas, na arquitetura o menos é mais. Na arte é a mesma, em toda a arte é a mesma coisa, o menos é mais. Pois bem, o que acontece é que a arte, quando é encarada desta maneira, a arte joga com a sugestão, com a subtileza, com o humor. Mas a arte que os nossos jovens têm acesso, perdoem que vos diga, mas promove exatamente o contrário. Se virem os dois produtos, que é assim que se diz, dois produtos mais divulgados, se virem o que se passa nas nossas televisões entre as 9 da noite e a meia-noite, têm apenas dois produtos. Chamemos-lhe produtos, ainda que eu ponha são dois conteúdos. Mas as pessoas chamam-lhes produtos. São a telenovela e o futebol. O futebol todos sabemos que é bom, não é? O futebol inscreve-nos num grupo. O futebol cria um ethos, cria uma pertença. O futebol é uma alegria, o futebol é uma arte. É ótimo. Ainda por cima nós, digamos, fazemos o exercício da defesa de causas quando estamos a ver futebol. Mas toda a gente sabe também que, ficando por aí, o que está em causa é o nosso instinto tribal. Se nós não saímos desse dado, ficamos apenas no instinto tribal. O que é que então acontece? Há uma contraproposta, que é a análise do futebol. Então, nós temos nas 4 televisões, 4 canais em Portugal, que durante 2 horas analisam, isto é, intelectualizam forçadamente um pontapé, uma bola que entrou, que não entrou, e é isso. Quer dizer, juntamos ao nosso instinto tribal, que é bom, mas uma falsa intelectualização. Um entretenimento que não conduz absolutamente a nada, muitas vezes conduzido por gestos, atitudes, insultos, que precisamente é aquilo que a universidade procura expulsar e pôr fora de portas. Mas as televisões, incluindo a pública, promovem exatamente o seu contrário. Eu queria passar para um outro aspecto, e este aspecto tem a ver com o seguinte, com as telenovelas. O cinema é considerado a 7ª arte. É considerada a 7ª arte porquê? Porque é a associação de todas as artes. Esse termo foi inventado, digamos, como uma espécie de supra-sumo de todas as artes. É a grande aquisição do fim do século XIX e de todo o século XX. Praticar cinema é o máximo dos máximos. Todo jovem que fotografa tem a ideia de fazer num dia aquilo que é um filme. Pois bem, o que é que acontece?
Acontece que a telenovela é o oposto do cinema. A telenovela, meus amigos, é feito para os alfabetos em arte. Isto é, vocês permanecem durante horas e horas, dias e dias, em atos de reprodução da própria vida. Vocês não têm lá elipse, não têm sugestão. Entra-se de manhã numa casa e praticamente passa-se 3 dias dentro da mesma casa, com a mesma discussão, com discussões que são muito mais exageradas até do que as discussões que acontecem na nossa casa ou nos nossos vizinhos. Não é arte, é alfabetização, é analfabetização, é arte. O mesmo para dizer do humor. Para se falar do humor é preciso ter vocabulário, é preciso ter noção da fantasia e o jogo de palavras, conhecer as palavras, conhecer o léxico. É preciso ter subtileza. Quando isso não acontece, um povo que não tem subtileza rasteja sobre o humor grosseiro. Vejam como é o nosso humor. O que acontece é que a nível do nosso humor, muitas vezes, nós recuamos ao nível dos nossos avós que eram analfabetos. E eu pergunto o que tem estado a fazer a universidade ao longo de 30 e de 40 anos. Queria dizer também o seguinte. Que, para além do mais, existe um outro dado que as artes e a literatura dão. Espero não vos estar a amassar muito. E que os alunos não estejam também muito zangados comigo. Não estejam zangados comigo por eu dizer isto, porque eu própria me incluo. Estou entre vocês. Os meus avós, também, alguns deles foram analfabetos. Há sempre alguém na geração que dá o salto, não é? E aqui muitos darão o salto, se é que os pais já não deram, possivelmente. Mas nós todos é que temos de dar o salto. Eu quero falar de um outro domínio, que é o espírito crítico. O espírito crítico que as artes dão e que a literatura dá. No passado dia 22 de julho, o Mário Vargas Llosa, o escritor chileno que conhecem, recebeu o prémio. Foi feito doutor honoris causa pela Universidade Nova de Lisboa. Aí ele falou muito bem, é um escritor extraordinário, como sabem, é prémio Nobel. Das funções da literatura, ele escolheu só uma, para falar à população presente naquela sala da Universidade Nova. Na função crítica, que a ajuda do espírito crítico. E disse que só a literatura é que pode ensinar as pessoas a ler por entre as mentiras que a sociedade nos oferece, que a sociedade atual nos oferece. Só por entre as várias mentiras, colocando no meio das várias mentiras o espírito crítico, o espírito valorativo, nós conseguimos, de facto, ser autónomos e independentes. Ele não disse na altura, mas eu acrescento que essa é a função maior da nossa liberdade. Isto é, precisamente as artes e a literatura ensaiam a nossa liberdade. A literatura ajuda-nos a não ficarmos de pés e mãos atados diante das ideologias que muitas vezes parecem democráticas, mas são totalitárias. Nós, universitários, vocês, universitários, têm de alcançar todos os meios que estão ao vosso dispor para não deixarem-se escravizar pelos pensamentos únicos. Esta é uma das funções da arte e é uma das funções da leitura e dos livros literários. Queria também dizer o seguinte, que na base de tudo isso está, digamos, o nosso espírito, a criação do nosso espírito de tolerância e do nosso espírito de combate ao nihilismo. Esta atitude de dizer que tudo é igual, que nada vale a pena, que basta a sobrevivência e que é tão próprio da juventude irónica de hoje, porque está desiludida com as pessoas que são da minha geração. A literatura ensina a vocês combaterem essa atitude destrutiva, porque ela está precisamente ancorada
no sítio mais profundo, que é a crença de que o homem pode precisamente ser livre e construir o seu futuro. Queria também dizer que, voltando até um pouco atrás, mas vou procurar encurtar o mais possível, que na verdade o facto de todo jovem querer ser o herói da sua vida leva a que tenha o desejo de ser ator, isto é, de participar na arte, de se colocar sob as tábuas de digamos, as tábuas de um teatro, de ser ator da sua própria vida. E o que acontece muitas vezes, como sabem, é que não há um saber fazer, não há uma canalização para essa ação. Então eu queria dizer que quando as pessoas da minha idade se admiram muito de que os jovens façam um teatro por altura em que recebem os jovens que vêm pela primeira vez, e que o façam muitas vezes de uma forma militarizada e de uma forma agressiva, eu leio da seguinte forma: é que lhes foi retirado o domínio da arte. É por isso que recorrem à parte artística primária. Desculpem-se, espero que não se ofendam, mas recorrem à parte artística primária porque a escola não vos deu os instrumentos de representação que permita vocês serem heróis de vocês mesmos. Por fim, para já não vos maçar mais, eu queria falar da questão da utilidade. É verdade que saber ler, usufruir dos bens culturais e artísticos, à primeira vista, não parece ser útil, não tem uma utilidade imediata. Ler Eça de Queiroz, ler Dostoiévski, ler Faulkner, ler Agostina Bessa Luís ou Saramago, não cria diretamente fábricas, não planta nem cuida de florestas, não leva a empilhar peças de aço para exportação. E nós precisamos de criar objetos úteis, objetos vendáveis e trocáveis. Mas uma coisa é criar uma sociedade economicamente sustentável e outra é criar uma sociedade utilitarista. Na sociedade útil, a sociedade útil preza a memória, a língua, visita a tradição, sabe que o futuro é um prolongamento do passado. A sociedade útil caminha utilizando os meios culturais de que dispõe para conforto do seu próprio ego e para a agregação dos seus concidadãos. Mas a sociedade utilitarista pode dispensar tudo isto. Atrás do técnico, a sociedade utilitarista vê apenas um produtor de produtos. As sociedades utilitaristas podem proceder tal como nas cidades antigas se procedia em relação aos arquitetos. Para não desvendarem o segredo da construção, enclausuravam-se os arquitetos dentro de uma casota no final, para que morressem dentro da sua própria construção, para não revelarem o segredo. Pois bem, o técnico não precisa, nas sociedades atuais, de ser encarado como pessoa. Nas sociedades utilitaristas, os técnicos não são pessoas, embora já não sejam condenados à morte como esses, mas são produtores sem voz. A sociedade útil, porém, não pode proceder deste modo. Previnam-se.
Previne-se, sabe que cada um de nós contém no centro da sua pessoa uma figura opaca, central, desafiante, que está sempre à espera de uma revelação. O mistério da pessoa humana que vai, a par da sua função utilitária, promover aquilo que é da ordem do mistério e que não se apaga. Se nos mantivermos afastados das artes e da literatura, mãe de todas as artes, se elas estiverem longe do nosso horizonte, a dimensão humana irá perdendo-se lentamente, sem darmos por isso, ainda que de vez em quando com alarme. Os nossos jovens, não alimentados por aquilo que a universidade lhes deveria dar, caminharão em bandos por aí fora, criando os seus atos artísticos de substituição de atos deficitários. Eles não estão alimentados, como há pouco disse, pelas artes e respondem com os instrumentos básicos de que dispõem. E é por isso, precisamente, que lhes devemos muito. Mas aquilo que eu estou a sugerir não é nenhuma revolução para as universidades portuguesas. O que eu estou a sugerir é tão só a promoção das propostas que tantos daqueles que estão aqui já puseram sobre a mesa, de modo a promover-se uma cultura de síntese verdadeiramente superior. Muito obrigada.